Fala galera, Pode Tuque na área mais uma vez. E dessa vez a gente vai mudar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Hoje a gente não vai trazer uma banda de rock, hoje a gente não vai trazer uma confeiteira, uma gastróloga, hoje a gente não vai trazer diretores, CEOs de faculdade, de escola, mas a gente vai trazer, assim como a gente trouxe o Fofão, uma história de superação, uma história de uma família guerreira. Entendeu? É isso que acontece. A gente vai conhecer hoje a história do Luan. O Luan é um jovem que teve a sua vida desde pequeno informado que pela medicina que o Luan não teria uma vida. Mas a família não acreditou nisso. A família lutou e luta até hoje. E é por isso que a gente trouxe eles aqui para contar um pouquinho. Nós trouxemos o Luan, nós trouxemos o Laerte, que é o pai do Luan, para contar o que foi, o que é e como é viver dessa forma. Não da forma de viver com a doença, mas a forma de sobrepor qualquer empecilho para seguir a vida sem a doença. Esse é o Luan, um rapaz esperto, divertido, tranquilo, que a gente teve o prazer de, que eu tive o prazer de conhecer hoje, o Ender já conhecia, e o Laerte, que é o pai do Luan. Para começo de conversa, Laerte, como foi e quando foi que tu recebeu a notícia que o Luan era portador dessa doença? Então, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que você vai assistir esse vídeo. Então, nós viemos saber, eu, Adenil, da família em si, já viemos saber já no ano de 2008. Foi quando nós morávamos numa cidade vizinha, né? E hoje em dia não, hoje já consegue ser identificado através do teste do pezinho, né? Mas nós tivemos que vir para Tucuruí porque tinha, né, o hospital de alta complexibilidade, então tudo bem. Foi feito um teste, e esse teste ele é chamado eletroforese. E foi quando nós recebemos o diagnóstico de doença falciforme. Quando você recebe esse diagnóstico, tu olha para a mãe, geralmente eu estava com a Denilda, tu olha para a mãe e para ele, nossa, doença falciforme, né? Então, o médico te passa ali, né? Que olha, você é portador de doença falciforme, você vai ter algumas intervenções, você vai ter algumas internações, talvez é preciso tomar sangue, enfim, pouco se sabe quando tu recebe esse diagnóstico de doença falciforme, Sim. né? Então, foi uma surpresa, porque a gente não sabia, né? Assim, o que era em si uma doença falciforme. Cara, como o Laerte falou, né? Às vezes a gente recebe essa notícia de uma doença que às vezes tu não sabe. Ok, pode não ser tão grave, mas pode ser grave, mas vamos procurar tal. E a tua luta começou dessa época? Sim, né? A luta de que tem doença falciforme, né? Começa já ali nos primeiros dias de vida, né? Porque, infelizmente, o que é uma doença falciforme? O pai e a mãe, né, têm o traço de doença falciforme, né? E que esse gene se junta, né, do pai e da mãe, tem um traço de hemoglobina S, né? E quando se juntar a hemoglobina S da mãe com a hemoglobina S do pai, que vai para o filho, ele nasce com doença falciforme SS, né? Então, ali começa a luta pela vida, né? Vamos falar assim. Por quê? Você não conhece a falciforme e você só vai saber o que é no decorrer da vida. Como, Leste? Olhando as limitações do teu filho. Tu percebe que ele cansa mais, você percebe que ele tem mais uma dor de cabeça, que qualquer gripe para ele é uma gripezona,
que ele não pode tomar um banho de rio, que ele não pode estar exposto ao frio, que tu não pode exigir muito dele, porque tu vê uma certa limitação, né? A doença falciforme, ela é um carro-chefe, né? Porque o que acontece? A nossa massa, nossos glóbulos vermelhos são arredondados, né? Ali com como se fosse uma bola murcha, né? É redondinho, quando a bola tá murcha, fica ali aquela cavinha em cima, né? Sim. Então, a nossa normal, né? A nossa massa normal. Já a do portador de falciforme, ela é em forma de foice, essa massa. Ou então de meia-lua, né? Por isso que se dá o nome, né? Falciforme, forma falsa, né? E com isso, o que que acontece? Ela impede o fluxo de sangue nessas veias. Ela também colabora com que a oxigenação do corpo não seja atendida, né? Vamos falar assim. Por que, Leste? Porque o índice de AVC é maior, a chance de ter uma síndrome torácica aguda é maior, dores álgicas crônicas de falciforme são decorrentes, acontece direto, priapismo, ventrículo de coração, porque ele trabalha mais, né? Ele entende que tá faltando, então ele tá mandando, né? Ó, hoje a hemoglobina do Luan dá 14, 15, 16. E quando ele tava com doença falciforme, ele dava só, depois de uma transfusão de sangue fenotipado, um concentrado, ficava no máximo 8, 8,500, 9. Caraca. No máximo. Então, a gente ia para o hospital sabendo que ia voltar. Então, tu encontra aí duas dificuldades. Leste, quais são essas dificuldades? A primeira é nos hospitais, porque lá não tem médicos especialistas em doença falciforme. Muito pelo contrário. O que se tem lá é preconceito. Sabe por quê? Vocês não têm ideia. A doença falciforme, ela acomete mais os afrodescendentes Sim. e a população pobre. Então, com isso, quando tu já, como é decorrente demais essas crises, eu estou falando só de crise, eu não estou falando das doenças secundárias todas, que são aí um leque, né? Aí, infelizmente, na UPA onde você mora, você vai ter que estar, por quê? Ele vai estar com dores. Em uma conversa com uma hematologista, ela falou assim, para você ter noção do que é uma dor falcêmica, imagina um caminhão carregado de agulha. E essas agulhas estão todas expostas para o lado de fora. E elas estão descendo a ladeira dentro da sua veia e vem furando tudo. Misericórdia. Caralho, é uma dor do caramba, mano. É muita dor. Morfina, às vezes, não passa. Não passava. E onde acontece mais? Nas articulações, fica inchado, nos pés, joelho, costas, né? O Luan tinha muita dor nas costas, né, Luan? Então, quando a doença falciforme, ela mostrou o seu potencial de 2015 para frente, ela começou a mostrar realmente quem ela era para a gente, né? Foi quando a gente começou a entender na pele, né, o que era doença falciforme. E, assim, eu queria até falar a respeito disso, porque eu, na minha opinião, deveria ter mais, vamos falar assim, conhecimento da parte dos médicos. Por que, Laís? Quem cuida da doença com especialidade é o hematologista. Se tu chegar hoje em qualquer UPA daqui, qualquer UPA dessa cidade ou de qualquer outra, tu vai encontrar um hematologista lá? Não. Não vai encontrar. Então, quem vai te atender vai ser um clínico geral. Então, ele, no mínimo, ele tem que ter Um pouco de conhecimento para saber o que se deve ser feito. Tá entendendo? Tu teve muita dificuldade em relação ao médico, sobre a falta de conhecimento do próprio médico aqui na cidade?
Várias vezes. Várias, mano. Já aconteceu, deu. Isso vou falando só de crises falcêmicas, né? Que são dores no corpo, em tudo. Deu. Bora fazer o seguinte: nossa, o Luan tá com dor e tal, né? E a Denilda, né, em si. Já lá, o Luan tá com dor. Então ali a gente já mudava tudo, cara. Já mudava porque nós sabíamos a noite que a gente ia passar até ele parar com aquela dor, até tudo se normalizar. Se desse para normalizar naquela noite ainda, né? Porque as dores às vezes duram horas, 4 horas, 6 horas, ou dias, ou semanas. Caraca. E na É, época o quê? complexo. Tinha 14, 13? Isso, olha, a partir dos 10 anos de idade começou a ficar mais intenso. A falciforme ela começou a gritar mais. Ela predominou mais, né? Então quando tu chegava no hospital, aí o médico olhava e tal, tudo bem, eu não sou médico, né? Mas eu tava com uma criança com falciforme e sabia na prática, porque falciforme tu vai conhecendo ela na prática. Sim. Tu vai. E aí eu sabia, a medicação que ele passava, eu sabia que ela não ia surtir efeito. Já tinha certeza. Tanto é que eu já falava para ele, doutor, o senhor vai passar de pirona? Vamos passar de pirona, aí a gente vem para outro, mais forte. Então eu sabia que ele só ia estender a dor do Luan. Eu tinha certeza disso. Mas doutor, e com quantos minutos eu posso voltar aqui? Porque o senhor vai passar outra medicação. Fala, ó, doença falciforme é isso mesmo. Você tem que se adaptar a ela. Mas não, doutor. Como é que uma pessoa se adapta a dores? Não existe isso. Existe esse tipo de atendimento péssimo. Eu digo que é pura falta de conhecimento. Sabe Falta de por quê? conhecimento. Em outras situações, nós já encontramos outros médicos, né? Que quando chegava o Luan, era prioridade. Imediatamente, era prioridade. E ele já começava a hidratar com soro, né? Para tentar... Lembra do caminhão carregado de agulha? Então ele já começava a hidratar no soro para ver se esse fluxo de sangue, né? O que acontece, né? É isso que as hemácias elas ficam travando e interrompem o fluxo de sangue. E ele não, bora para morfina, né? Tinha uns que começava com o tramadol, né? Não, a gente vai ver, senão a gente vamos evoluir para morfina. E ficava acompanhando. A cada 20 minutos ele ia lá, ele pegava uma dose de morfina, distribuía num soro e ia acompanhando. Sabe aquela preocupação que tu se sente assim, nossa, graças a Deus eu tô com esse médico. Então existe muito, mas muito mesmo, essa dificuldade, essa deficiência ainda no atendimento, no pronto atendimento para pessoas portadoras de doença falciforme. Não só no meio da medicina, né, da saúde, mas a gente encontra, na verdade, muitos, como eu posso dizer, muitas pessoas, seja ela no meio da educação, seja elas no meio da própria saúde e segurança, que tem esse atendimento humanitário, que sabe sentir a dor de um pai, a dor de uma mãe, a dor de um paciente, né? E eu acredito assim que o que mais conforta um pai a ver uma situação dessa com o filho, né? Eu não sou pai ainda, mas se Deus quiser eu vou ter essa oportunidade. Eu acho que o que mais conforta um pai é esse atendimento para o filho. O médico vir e falar assim, não, eu sei que está doendo, eu vou te ajudar, vamos passar por isso. Ajudava o pai, porque querendo ou não, eu creio que você não dormia, você não comia direito, você não fazia nada. E são pessoas assim que Deus envia, né, cara? Que eu acho que no momento mais desesperador, essas pessoas apareceram, né? Então, praticamente a vida do Luan após os 10 anos foi transfusão de sangue, medicamento e hospital. Sim, o Luan até seus 9 anos, por ali, ele tomava sangue 2 vezes ao ano. Nossa, tranquilo. E as crises quase não existiam. Tava tudo tranquilo e tal.
E eu e a Adenilda, né? Minha linda esposa. É, ai, meu Deus, graças a Deus, Adenilda. E tal. Então, quando a gente ia para algum lugar, para uma piscina, que ele tomava banho e tal, olha, Adenilda, ele não tomou, ele não teve dor. Né? Nossa, graças a Deus, relaxa. Em nome de Jesus, a falsa forma não vai ter esse poder, essa força. Amém. Né? Aí tá, bacana. Mas quando ela começou a querer dominar totalmente, né? Porque chegou um tempo que o índice, né, que eles fazem uns exames estava 72,3% no organismo dele. E o risco de AVC seria de 72,3%. Então, eu falei, meu Deus, né? Foi quando nós intensificamos, né, o tratamento dele para Belém, né? No Hemocentro, em Belém. Só que, legal, é bacana o tratamento e tal, uma médica especialista no assunto. Só que, presta atenção, a cada 30 dias, quando o negócio pegou mesmo, a cada 30 dias. E durante, vamos supor, 27 dias antes de tu chegar nessa consulta. E as crises? E as dores? Cadê o especialista para poder resolver? Você fica vulnerável, cara. É essa a forma que eu creio que temos que alcançar mais pessoas, expandir isso, esse conhecimento. A falsa forma ela é mais comum do que as pessoas pensam. Elas acometem 60 a 61 mil pessoas no Brasil. Sabe por que tu não sabe? Por que tu não sabe? Falta de informação. Realmente. Pura falta de informação. E sabe uma coisa engraçada? Que hoje mesmo eu estava lendo isso, li pra caramba sobre isso. E praticamente todos os locais que eu li falavam que a falciforme não tem cura. A falciforme tem cura. Exatamente isso. Tem cura. A doença falciforme ela tem cura, né? Eu não entendo também o porquê que omitem essa informação. Queria saber muito, mas muito. Sabe o que eu já ouvi em consultório várias vezes? Isso. Olha, a doença falciforme não tem cura. Olha, Os próprios médicos médicos, né? informavam isso. Sabe o que acontece quando tu chega num consultório que o médico vai te atender? Ele não tem conhecimento da área, ele pergunta assim: tu tá fazendo acompanhamento com o hematologista? Sim, estou fazendo acompanhamento. Tá tomando hidroxureia? Hidroxureia é o Hidreia, é um medicamento que consegue levantar essa hemoglobina, né? O Luan no começo ele começou, estava com 9 hemoglobina, chegou até 11, mas depois a hidroxureia já não fez mais efeito. Aí tu fala, não, eu tô. Tá. E o menino tá ali com uma dor terrível. Então, tipo assim, ele fala, então, pra ele é um hematologista, né, que vai cuidar, tá, mas eu tô dentro de um hospital, o mínimo, o que ele não pode ter é uma dor. Por favor. E tu vê, assim, a forma, o tratamento. Assim, mesmo que ele esteja tendo um tratamento com outro médico, se você tá ali, você tá precisando de ajuda. Você tem que sair dali ajudado. Exatamente isso, cara. E sabe, Wenderson e Vitor, é isso que eu fico batendo na tecla, cara. Entendeu? E parar de falar que não tem cura. Tem cura. Transplante de medula óssea. Tem cura. Quando o médico for falar para uma família de falciforme, dar um diagnóstico, ou em qualquer outra consulta, fala do transplante. Tá, Laércio. Transplante é complicado, tem seus riscos elevados. Tem ainda uma aceitação pelo SUS que só está fazendo pelo SUS 100%, né, de compatibilidade. Uhum. Já ouvi outros casos que estão fazendo de 50%, o haploidêntico, né? Mas assim, que está em fase experimental. Sim. Né? E existe essa resistência, né? Já pelo SUS, não. Pelo SUS só 100% compatível e nós
ainda tivemos ainda um milagre a mais, que além de tudo, o Luan tinha o HLA idênticos, né? Com a Luellen, que Falou foi a Ellen, que é a a doadora, doadora irmã dele. própria irmã. Isso. E, nossa, isso foi um salto, né? Então, Em que época que tu descobriu que a Luellen era, ou poderia ser doadora? olha, foi em 2017, né? Foi quando o Luan estava tendo dores em cima de dores. Ainda não tinha chegado no priapismo, já tinha priapismo, mas passava rápido, né? Tá. Então, em uma consulta, né? Eu comecei mais a Denilda a pesquisar mais, né? Em 2015, né? Foi aprovado, né? Lá no Senado essa lei de que abriram esse protocolo lá no Ministério da Saúde de que poderia ser atendido os casos de doença falciforme, os casos graves, para fazer o transplante de medula halogênico aparentado. Beleza? Então, falei, opa, tem aqui uma brecha. Opa, Denilda, opa, Luan, tem aqui um negócio. Tá, mas tem uns critérios. Infelizmente, existem os critérios para 100%, hein, gente? Você tem que já ter tido um AVC ou com uma grande proporção disso acontecer. E tem falciforme já tem, né? A grande... Como tu falou agora há pouco, o Luan tinha 72%. Não. Ele conviveu com isso, no caso, né? Isso. A hematologista falava, nós temos que baixar pelo menos para 50 isso aqui. Então ele tomava uma bolsa de sangue a cada 15 dias, cara. Mano, vai entendendo. Olha só. Eu tinha que me preocupar com as dores que vinham, ou possíveis outras doenças secundárias que poderiam chegar. Eu tinha que fazer campanha de doações de sangue, ia no quartel, né, com o sargento ali, até o sargento Alberto, lá do 23º Batalhão, lá da Beira, e me ajudava. Os soldados lá viraram amigos. Nossa, bora, bora. Então eu me preocupava com tudo isso. Porque, como ele tomava muito sangue, automaticamente a gente tinha que repor no No estoque. no estoque. Isso. Entendeu? Então foi muita luta. Foi muita luta, muita mesmo. E fomos avançando, né? Fomos avançando. E eu só tenho a agradecer a Deus, assim, cara, porque foi levantado um exército de pessoas. Você precisa ver, né? E acho que um fator que deve ser falado também é a questão de ajuda, né? Um benefício que nós tentamos por várias vezes, esse benefício. Foi negado no INSS. Ah, tá. Entendi. Agora fala para mim, como é que uma pessoa portadora de doenças falciformes, SS, grave, vai trabalhar? Como? Porque qualquer hora tu tá submetido a uma dor, qualquer hora tu tá submetido a um AVC. O Luan chegou a perder anos de aula, né? Perdeu. O Luan reprovou na sexta e na... Saindo... Não, foi na sexta, isso. Ele reprovou Então, na como é sexta. que uma criança, como é que dá na cabeça de certos profissionais que dizem, profissionais, não generalizando, claro, que a gente sabe que existem profissionais bons, mas como uma criança, uma pessoa que não consegue estudar pelas dores, pelas internações, conseguiria trabalhar? Entendeu? Eu acredito, cara, que nessa situação acho que deva ter mais sensibilidade com as pessoas, né? Eu queria só fazer uma observaçãozinha aqui, rapidinho, só enquanto eu já estou falando. Quem puder fazer doação de sangue, se dirija ao Hemocentro. O Hemocentro aqui em Tucuruí atende diversas cidades, Breu, Repartimento, Pacajá, e fica localizado próximo à rodoviária. Você vai passando na rodoviária ali, o posto de gasolina, passa um pouquinho, você chega no Hemopo, que é o Hemocentro de Tucuruí. E assim, cara,
Lá você pode fazer a doação, a sua doação de sangue, seja ele de qualquer tipo, seja ele de qualquer tipo. Tem muita gente precisando, muita gente igual o Luan, muita gente que sofre um acidente e precisa de bolsas de sangue. Uma bolsa de sangue não salva só uma vida. Uma bolsa de sangue salva 3, 4 vidas. Uma bolsa de sangue. Então, cara, e lá no Hemocentro também a gente faz o cadastro de medula. Então, infelizmente eu não pude doar por situações assim, sabe? Mas eu posso fazer meu cadastro de medula. E um cadastro de medula foi o que salvou a vida do Luan. Ok, foi a irmã dele, mas o milagre é de Deus. Sim. Perfeito. Mas quem podia falar assim, ó, achamos um doador 100% pro Luan lá no Rio Grande do Sul. Se essa pessoa tivesse cadastrado no Hemocentro da cidade, eu acredito que até essa procura seria encurtada bastante. E hoje o Hemopa aqui em Tucuruí, tá? Ele funciona das 7 às 13, tá? Se puderem, vão um pouquinho antes, até uns meio-dia, que é para você fazer sua doação, fazer seu cadastro de medula. Eu vou soltar depois nas nossas redes sociais. O Hemopa tá abrindo um sábado sim, um sábado não. Para que às vezes a pessoa trabalha, não pode ir. E a gente consegue, e lá eles conseguem fazer esse atendimento aos sábados, né? Então, pode ir lá, o pessoal atende super bem. Não esqueça da máscara, é essencial, tá? O uso da máscara. Em jejum? Não, para doação, Não? Para doação você tem que ir bem alimentado. E lá você preenche uma listinha, vão lhe atender super bem. É uma equipe que eu conheço, é uma equipe super capacitada, super atenciosa. Eu acredito que você já tenha ido lá com o pessoal do Hemocentro de várias Tucuruí. vezes com você. Então, é uma equipe boa e, por favor, quem puder, vá lá, doar sangue, faça seu cadastro de medula. Eu mesmo já tenho a medula cadastrada. Não doei sangue ainda por alguns motivos, mas eu aconselho a quem puder. Isso é um ato que salva vidas, cara. Tá. Então é essencial. Você tá salvando. Ok, você pode não conhecer, mas você tá salvando uma vida. Realmente. Né? E depois eu vou colocar pra gente aí nos nossos stories, nos status, como é que tá o cronograma do Hemopa, tá? Continuando, Leste, já avançando um pouco mais o assunto, sobre as doenças secundárias que tu comentou logo no começo, quais são as doenças secundárias que além da falciforme, que já ainda existe mais doenças em cima disso? Existe. A falciforme é o carro-chefe, né? E ela vem ali, vamos falar assim, fragilizando esse organismo para que as outras doenças venham a se aproveitar, né? Você já vai ter imunidade baixa, né? Vai ter um nível de oxigenação muito baixa. A saturação do Luan dava 82 e já estava se tornando crônica, né? Então já era bem preocupante. Já não vou falar assim, na nossa experiência, né? Sim. Que nós passamos. Nós passamos por um AVC, né? Não se sabe onde foi esse AVC na vida do Luan, mas ele existiu, né? Os exames provaram que ele existiu. Depois, nós recebemos outro diagnóstico de paralisia cerebral, né? No temporal esquerdo do Luan. E, nossa, foi ali em 2020 quando nós recebemos essa notícia. Depois, nós fomos com o cardiologista, descobrimos que o Luan também tinha o ventrículo da câmara esquerda deletado, né? Também as crises, né, de dores que são as principais. São constantes, né? Como você informou. Elas não têm hora para acontecer, né? Elas acontecem a qualquer hora. Convulsões, o Luan teve demais. Creio que por 4 vezes de 2020 para cá, 2020 até 2021 aconteceu essas. E uma delas, escuta, eu estava em casa, pra tu ver, cara, como doença falciforme é traiçoeira.
E nós estávamos lá em casa, tá? Pô, falta energia. Cara, quando eu escuto, só foi aquele no chão. E a Luellen, que dormia com o Luan, essa atenção sempre era direta, né? É pai, ô Luan, Luan, cara. E eu no escuro. Corri do meu quarto pra lá, eu e a Denilda no desespero, meu Deus do céu. Quando chegamos lá, o Luan tava convulsionando. Deitado, caído já na cama. Uma cena que um pai, cara, pra ver aquilo. Você tá doido. E sem energia. E eu peguei a moto e a Denilda ali e tal. Amor, vá atrás do táxi, vá atrás do táxi. Tá, amor, segura aí. E eu já saí na moto, no escuro. Quando eu cheguei na rodoviária, atrás do táxi, mano, e o medo que o taxista estava de vir no escuro, pensando que era uma casa assim. Eu Com entendo certeza. ele, cara. Sim, sim, sim. Eu entendo ele. E eu chorando ali, insisti pra ele, por favor. Tô falando assim, meu filho tá passando mal. Por favor. Ele, não, eu vou. E aí nós descemos e chegamos em casa. Já tinha acalmado um pouco mais, mas ele acordava e apagava, né? E eu pedindo para ele fica comigo, Luan, fica comigo e tal. E ele deitou naquela. Chegamos lá, eu tirei ele do carro já no braço, não fui nem. Fui logo na urgência ali naquela porta. Sim. Cheguei, joguei ele em cima da mesa. E aí os médicos, graças a Deus, chegaram muito rápido, né? Quando eu falo de médico, né? Todo médico, né, que não tinha os devidos cuidados, Sim, né? sim, sim, como a gente informou. Aham. E aí eles começaram a fazer os procedimentos e tal, e o Luan começou a voltar, né? E naquele dia foi a primeira vez que eu vi o Luan chorando e pedindo para Deus para tirar ele daquela situação, né? Nós estávamos já bem cansados, porque a falciforme te desgasta muito, né? E quando eu vi o Luan ali, ele olhou para mim assim, eu falei, filho, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, fica tranquilo. E ele chorou, mas não murmurou, né? E eu saí para fora dele, ele ficou tomando de conta. E ali, cara, passa um turbilhão de coisas. Eu falo assim, cara, o deserto, ele é o melhor cenário. O teu pior momento, ele é o melhor cenário que Deus quer usar. Porque não tem como acontecer coisas que te levam num cenário bom, né? Não tem como, né? E quando tu tá, cara, no caos, na pior fase da tua vida, clama, cara. Pode clamar que Deus é fiel. Tocando nesse assunto, é uma coisa que eu aprendi com esse cara bem aqui, ó. No maior momento de dificuldade da vida, esse cara ele estava agradecendo. Eu nunca vi o Laerte reclamar. Eu nunca vi o Laerte falar, murmurar. Nunca vi o Laerte. Sempre agradecendo, sempre pedindo força para Deus, sempre pedindo sabedoria. E eu aprendi muito com esse cara, muito mesmo sobre essa questão. E é uma coisa que Deus vem abençoando, graças a Deus, acho que acredito muito a isso ainda. Amém. O moleque tem um guerreiro. Obrigado, mano. Eu sou teu fã mais do que qualquer Olha outra isso, a coisa. gente tá ao vivo no Facebook, te mandei o link aí, viu? Ah, Tá é? no teu WhatsApp aí. Porque eu tô concentrado. Quiser botar o link pra galera lá do teu grupo, fica à vontade, Tá, beleza. Então, tá? Que agora a gente vai tocar na campanha que foi feita pra cirurgia do Luan, não é isso? Deixa só o Laerte compartilhar lá, que aí a gente vai já tocar nesse assunto. Vamos. Eu vou compartilhar aqui também, que eu tenho que fazer a minha publi, né? Compartilhar para a mulher mais guerreira desse mundo, que é a Adenilda, né? Dona Denilda. A Adenilda é. Sabe? Só tem um live teste, tá? No portal, gente. Só testando aqui. Muito. Ah, tá, no caso não tá, viu? Não, tá Tá. valendo, né? Ah, Sim. Aham. Live teste, qualquer coisa. isso, beleza. Tá. Então vamos avançar. Vamos sair dessa fase ruim de falciforme, né? Vamos chegando ali primeiro na primeira cirurgia que o Luan teve que fazer, porque antes do transplante ainda apareceu mais um problema pela frente. Certo. Isso mesmo. Eu quero
antes de passar para o transplante, eu quero deixar aqui o lado espiritual da coisa. Eu não tenho dúvidas alguma, em algum momento daquele processo, que Deus estava sempre na frente daquilo tudo. Deus preparou tudo. Com Deus preparou esse momento aqui. Eu e você trabalhamos em uma empresa que eu jamais imaginaria que nós estaríamos aqui. Para tu ver, né, cara? Foi tudo preparado, né? Então eu agradeço a Deus por tudo. Então, quando a gente conseguimos conversar com a hematologista lá na nossa capital e falar, ó, a gente precisamos do transplante. E bora conversar sobre o transplante. Ela falou, não, o transplante é em última hora. A doutora, mas o Luan tem critérios, né? Tem esses critérios que eu já falei ainda há pouco. Tá, bora fazer o seguinte. Para fazer um transplante, tu tem que passar por algumas etapas, gente. Tá? Entre elas, tu tem que fazer ressonância, angiorressonância. Você tem que saber a taxa de compatibilidade, como vai começar, se vai ser haploidêmico, se vai ser halogênico. Então, tem todo o negócio para tu conseguir sentar e falar assim, vamos fazer o transplante. Para tu não ir para uma fila ainda, né? Para De transplante. fazer o... Isso, existe todo um Lem- processo. Lem- Então, tá. Vontade. Aí começamos a fazer as ressonâncias e angiorressonâncias. A ressonância ela serve para a angiorressonância serve para saber se o Luan suportaria um fluxo normal de sangue no cérebro, Sim. porque nunca teve um fluxo, nunca tinha, né, um fluxo normal de sangue no cérebro do Luan, porque a doença falciforme não deixava, né? Uhum. Tanto é que teve o AVC e tal, pura falta de oxigenação e tal sangue, né? Então tá. Aí tá. Saímos dessa fase, a doutora falou: bora fazer os testes de compatibilidade. Por quem começar? Falou: olha, a gente tem ali uma garotinha, né? Que tá lá em casa só escutando a conversa. Ótimo, vamos começar com a Luela. Então tá. De cara, né? Esse exame ele é feito, ele foi coletado aqui no município e foi para São Paulo, né? Chegou lá em São Paulo, tá, mas depois de 60 dias esse exame voltou. Quando o Luan foi, mas a Denilda para Belém, eles abriram a porta do consultório, a médica estava mais feliz do que nós. Lógico, ela sabia que já tinha, né, tinha dado certo a compatibilidade, né? Mas, assim, e ela olhou assim e falou: parabéns, vocês conseguiram. A Luelle é 100% compatível. E com mais um agravante, ela tem o HLA idênticos. O que é HLA? É uma proteína, um responsável ali, a proteína que leva informações dizendo para aquele organismo que eu sou eu mesmo. Uhum. Então, a taxa de rejeição desse transplante, cara, Zero. Praticamente zero. assim, seria quase isso, né, cara? Então, TMO tranquilo, né? Então, nós ficamos muito felizes. Tá. Só que nessas ressonâncias, o que encontramos? Pedra na vesícula. Só ia para o TMO se fosse retiradas pedras na vesícula. Então, tá. O que foi que aconteceu? Beleza. Então, vamos tirar as pedras na vesícula. Só que tem um agravante. Não é portador de doença falciforme, ele não pode ser cortado. Não pode ser aquela cirurgia convencional. Tinha que ser a laser, né? A chamada Sim. a laser, com aqueles furinhos e tal. Se dá outro nome técnicozinho. Enfim. Tá. A laser. Então vamos entrar, né? Pelo SUS, aí vamos para a regulação e vamos ver como nós vamos conseguir isso. Tá, vamos. Ah, foi, nada. E isso, a doutora já tinha dado entrada nos encaminhamentos para transplante. E nós estamos correndo por aqui.
meu Deus do céu, e nada, existe essa dificuldade, né? Eu agradeço muito pelo sistema de saúde, pelo SUS, mas ele tem umas brechas, cara. Tem umas coisinhas que são lentas, talvez por conta da demanda, ou Sim, não sei, eu não posso entrar muito nessa área, mas eu sofri muito, né? E sabe assim, e o Luan vinha tendo umas crises de dores, mas que já estava relacionada às pedras na vesícula. E essas pedras podiam ter um deslocamento e descer para o pâncreas. sim. E aí as coisas iam ficar mais complicadas, né? E o Luan já estava tomando sangue a cada 15 dias, já estava tendo as crises mais fortes de dores. E eu, meu Deus do céu. Sabe aquele momento que tu entra num quarto, que tu quer conversar com Deus e tu não consegue, que só sai lágrimas? Eu passei por isso, cara. Mas é a oração mais sincera que É. existe. É quando tu não consegue falar e as lágrimas descem. E Deus está pegando tudo. Bicho, o amor de Deus é impressionante. E eu pedi muito a Deus, né? Tá. Então, o que Deus fez na minha vida? Ele falou, então tá, filho, tu quer? Eu vou acochar ou não. As coisas vão andar. Tu vai passar por um processo, mas faz parte. Porque talvez se Deus me desse a cura naquele momento, eu não estava preparado para receber essa cura, né? Então eu vou pelo processo, eu vou te dar uma lapidadinha. Então temos algumas coisas a ser melhoradas, né? E Deus me deu essa lapidada durante esse processo também. Foi quando as crises aumentaram bastante. E o Luan, nós fomos para a UPA e o médico passou uma semana de antibióticos. Eu e a Adenilda, nós sempre observamos o detalhe no Luan, né? Quando ele tinha uma glândula que inflamava muito, eu sabia que a falciforme estava muito forte. Ela estava querendo dominar. Assim que ele tinha tomado uma bolsa de sangue. E também observava a urina dele. Toda vez que ele ia no banheiro, o pessoal pedia às vezes para ele nem dar descarga, para mim olhar a cor da urina dele. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. E a urina do Luan já estava muito vermelha, então tinha uma infecção muito alta, mas muito alta. E durante esses 7 dias ele tomou esses antibióticos. Quando nós chegamos lá na UPA no sétimo dia, o médico falou, não melhorou, só deu uma diminuída. Nós vamos trocar a medicação. Falei, coisa errada de fazer. Tá, aí ele pediu outros exames e tal, foi quando um enfermeiro, não lembro o nome dele, mas se ele conversou com a Denilda, ele chegou. Esse enfermeiro, ele era lá do Hemop. Ele chamou a Denilda no particular, falou, mãe, vem cá, o seu filho, ele está com uma infecção muito alta e tem alguma coisa ocorrendo de diferente na medula dele. Ela está jogando as células tudo verde, as hemácias. Não dava tempo. O organismo estava uma loucura. Falei, meu Deus. E a Dina me ligou aos plantos, chorando. Não, mestre, tá. Amor, e aí? Disse que amor, e eu estava no trabalho, pedi licença para o meu encarregado e saí igual um louco de lá. E aí tinha ainda uma regrinha que talvez não ia ser atendida ali do hospital de alta complexibilidade. Eu já vinha preparado. Aí, tá, Luan, bora sair daqui, embora para um outro hospital. Fomos lá para a vila. Chegando lá, Deus do céu, tomara que eles atendam. Cara, eu já tinha preparado tudo. A recepcionista, na hora que eu ia os exames, hã? Pá, 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 pá. Entrou. Lá o Luan passou 16 dias, porque ele não poderia ser operado tradicionalmente, né? Uhum. Cortado, porque tem falciforme e ia ter uma hemorragia, Uhum. possivelmente o Luan não voltava. Falei, meu Deus. E aí precisava, foi quando apareceu muita gente, né? Existe até uma pessoinha maravilhosa que era um anjo da guarda nosso. E foi quando nós começamos a pensar numa campanha. Por quê? A Denilda foi para Belém, trouxe um laudo atualizado, dizendo que ele não podia passar por aquele processo e tal. Eu levei
lá na regulação onde se tratava desse assunto. Eu mostrei aqui, aí a moça que atendia falou, olha, pai, esse problema aí, ele não é mais nosso. Eu falei, mas por que não é mais nosso? Porque seja um problema de sistema e tal, que é um chamado X-Reg, que é um sistema de regulação. Eu falei, entendi. Aí tinha pilha de documentos. Falei, moça, você tá vendo essa pilha de documento aí do Luan? Vai jogar fora. Esse atendimento do hospital não está me servindo mais. O seu trabalho também não está me atendendo mais. A forma que a senhora passa uma informação dessa. Nós já estamos aqui há tanto tempo. Mais de 16 dias. Meninos sofrendo. E essa infecção não passa. E antes de eu ter ido conversado com essa pessoa, eu saí do quarto, do leito, e o Luan já ficou chorando. Né? O Luan estava assim, chorando assim. Tipo assim, falando assim, pai, tô no meu limite. Me ajuda aí. E eu já saí com aquela mágoa no coração. Aí fui lá e a Denilda, amor, não sei o que. Eu falei, bora. O Luan tinha feito um exame um dia antes. E eu peguei o exame. Fui esperto. Peguei o exame. Fui com a médica. Já nem a paciência já estava zero. Já fui batendo no consultório, já fui entrando. Doutora, vem cá. Nesse resultado de exame aqui, o Luan aguenta passar uns 3 dias em casa. Falou, baixou a infecção. Mas se o senhor levar a sério os antibióticos que eu posso passar para o senhor, ele tem condições de passar 3 dias. Mas qualquer coisa, por favor, traga imediatamente. Eu falei, ótimo, era só que eu preciso. No máximo 3 dias. Foi quando surgiu a ideia de tirar o Luan e levar ele para um hospital particular. Naquele dia, Deus fez assim comigo, ó. Vai pra guerra, pode puxar as camisas, porque é chegada a tua hora. Né? Deus estava na direção de tudo, cara, é impressionante. Eu criei aquela coragem do nada. E eu não tinha um centavo na minha conta. Porque eu tinha a minha moto 2010 ali para vender. Quase ele vende. Quase ele vende. E aí eu me adivinhei, a moça que ela falou, amor, faça o que for preciso. Eu falei, amor, se for preciso, nós vamos vender essa casa, nós vamos caçar qualquer coisa. Nós temos que tirar o Luan desse quadro de infecção. E foi quando surgiu, pela primeira vez, já tinha pessoas me ajudando, né? Mas foi quando surgiu a ideia da campanha e o grupo Somos Todos Luan. Quer falar um pouquinho sobre o grupo? Somos Luan? Não vai chorar, velho, que eu já tô me aguentando aqui. Pode continuar. Então, tem uma peça aí fundamental. Deus preparou tudo, que nem eu venho falando. Já tinha uma pessoa que, lógico, eu sempre fui ajudado. Gente, pelo amor de Deus, Deus colocou pessoas na minha vida para estar me ajudando. Só que tem uma pessoa chamada Dona Nédia. Dona Nédia, ela já estava com a gente desde 2016 para 2017, né? Porque é o seguinte, o sistema de saúde, ele existe, mas tem as suas dificuldades. E ela já tinha mais conhecimento nessa área, então ela nos ensinava os caminhos das pedras, né? Sim. Meus filhos, vocês vão aqui, vocês têm direito aqui. Então ela sempre esteve colado com a gente. Para você ter uma ideia, no meio da madrugada, quando eu ou a Denilda estavam online, ela olhava e mandava mensagem ao Luan, né? Ela não dormia. Ela ficava tão preocupada que ela ficava olhando se nós estávamos online ou não. Se nós estivéssemos online, 3 horas da manhã, ela sabia que era o Luan. Ela ligava, vou buscar no carro, tá chovendo. Sabe o que a dona Nédia fez? Tem até cuidado de citar nomes, né? Mas eu preciso falar isso. O Luan foi pro hospital de alta complexibilidade lá na vila e deram uma bolsa de sangue fenotipado para ele. Só que, mano, o Luan teve espasmos musculares. O Luan não conseguia, ele ficava aqui. Ele não tinha domínio sobre os músculos. Você tá entendendo? E a Denilda me ligou desesperada. E ela já tinha ligado para a Dona Nédia. A Dona Nédia invadiu o hospital, cara. A gente olhou para o médico. O que é que ele tem? Não, é causa desconhecida. Então você não é responsável. Você não serve para atender. Bota para quem tem. Cara, são muitas histórias, uma loucura.
expulsaram praticamente a Deus. Minha senhora, eu não vou sair daqui, me explica, tem que ter uma causa. Daí eu vou chegar à causa. Então foi assim, ela já vinha, né, preparando. Então Deus preparou a base, né, botou essas pessoas, né. Deus montou um exército de amigos. Eu sou eternamente grato a Deus por esse exército de amigos, né. Então tá, então nós viemos e foi quando foi montado, né, o grupo Somos Todos Luan, né. E naquele grupo, cara, eu fui surpreendido. Eu entendi o valor de uma amizade. Eu botava o Enzo louco, cara, faz PDF pra mim aí, mano. Por favor, cara. Que eu tenho que espalhar umas documentações aqui e tal. E esses caras começaram a compartilhar. Aonde tinha rede social que podia jogar, meu amigo, eu tava lá, entendeu? Tava lá. Todas as redes sociais possíveis. A galera do grupo Somos Todos Luan, todo mundo, ninguém ficou de fora, todo mundo sempre ali, batendo, sempre ali, compartilhando, e graças a Deus. Então, tá. Aí a galera compartilhou. Quero agradecer também todo mundo de Tucuruí e região. Me ajudaram muito. Todos os amigos de Tucuruí e região. E compartilhou, cara. E isso foi muito ligeiro. Espalhou em Tucuruí. Então eu tinha lá o número do Pix da Adenilda. E a galera começou a fazer as doações. Doações. E a campanha vinha fluindo. Lógico, no meio disso tudo apareceu algumas pessoas oportunistas, né? Que queriam ali se beneficiar do momento e tal, papapá. E deu, nossa. E tinha uma pessoa que estava me ajudando muito, ela era de Belém. Ela surgiu na minha vida, né? E do nada essa pessoa se ausentou, né? E ela tinha, assim, um conhecimento na área, assim, muito, muito grande. E aí, quando eu liguei para ela, precisei de uma informação, ela já não começou a me dar mais. Eu liguei para Dona Nédia, ela falou, filho, ela também não está me atendendo. Laerte, bota uma coisa na tua cabeça. Só vai ficar quem é para ficar. Deus vai selecionar só quem é para ficar. Falei, amém. Tem minha bispa Helenade, lá da Pastora Renovação em Cristo, minha cobertura espiritual, que sempre estava orando, toda a igreja batista missionária, né? Sempre, não tem um dia que a pastora não ora pelo Luan. Ele já está curado e tal, e ela no final do culto, pela vida do Luan, não sei o quê. É impressionante o amor, o carinho, a dedicação. Ela orou mais de 8 anos pelo Luan. Enfim, e foi quando nós conseguimos levantar o valor, né, das pedras na vesícula e fomos para o hospital particular e conseguimos realizar. Quando nós saímos dessa fase, aí Deus falou, eu preciso acelerar porque eu quero chegar no transplante. Sim. Então, Luan teve priapismo, né, involuntário, decorrente, que é o priapismo, a ereção do genital involuntariamente, né, isso acontecia mais por conta da falciforme, né, ela enchia as veias cavernosas, que se chama, e esse fluxo de sangue não conseguia sair de volta, né. Sim. Então, nós passamos muito aperreio, porque demora horas, né, e isso foi assim, de uma forma, cara. Foi o que levou a gente a intensificar mais a campanha, já visando o TNO, né? Porque o empecilho era pedra na vesícula, então já não tinha mais. Sim. Cara, e nós passamos mais de 60 e poucas noites, né, filho? O Luan, ele passava uma noite com priapismo. Caraca! Uma noite. Ó, como funcionava? Tinha priapismo, a gente dava medicação. Ia fazer a caminhada à noite, porque essa medicação ajudava a melhorar o fluxo de sangue. Sim. Então, quando tu fazia a caminhada, a tendência era melhorar esse fluxo e sair de dentro da cavidade, né? E, cara, nós andávamos muito. E eu entrava 6 horas da manhã no serviço. E eu passava, cara, à noite andando com o Luan. Cara, o Luan foi muito herói, cara. E depois disso tudo, de manhã, o Luan, quando eu chegava do serviço, o Luan dormia um pouco ali de manhã, quando eu chegava do serviço meio-dia, quando a tarde estava dizendo, eu falei, e aí, pai, você não vai me ensinar a andar de moto hoje, não? Eu falo, mano, a NASA tem que te estudar. Aí, no caso daí, depois de passar por tudo isso, passar por essas dificuldades, essas doenças, essa cirurgia, veio finalmente
A cirurgia de transplante de medula. Veio a cura. Veio a cura. Então, sim, veio a cura. Nós tínhamos, no meio daquela campanha, chamou a atenção de muita Sim. gente, nós tínhamos um transplante para o dia 23 de maio. E próximo, cara, eu não dormia já almejando esse transplante. Acredito. Cara, eu tava demais, né? E essa pessoa me ligou, né, lá de Barretos, né? E minto, meu Deus, deu um branco. Mas enfim, eu vou lembrar daqui pro final. Foi do Hospital do Amor. E aí, Ribeirão Preto. E aí, quando chegou próximo, foi cancelado esse transplante, né? Sim, eu lembro desse. Nossa, daí o grupo Somos Todo Luan, lá tem muita gente que sempre nos ajudou, tem gente que patrocinou muita coisa, enfim, tudo mais. Eu lancei essa notícia lá, né? E aí eu comecei a pedir sabedoria para Deus e eu priapiso. Sim, todo dia, todo dia, todo dia. E eu me lembro que o Luan fazia a caminhada numa casa que nós tínhamos lá de baixo e eu batia na chapa, Luan, eu tenho certeza que Deus vai tirar a gente desse momento. Deus vai curar. Tu crê, Luan? Eu creio, pai. Então bora pra caminhada. Bora. Naquela fé, não tem? Deus é Deus. E aí, tá. Foi quando negaram. Aí eu falei pro pessoal do grupo da Fasfal, pedi sabedoria para Deus. Deus me ajuda, por favor. E aí Deus falou assim, ó, dá uma olhada aí no centro que faz transplante e manda e-mail. Tu tem um bocado de amigo. Quer falar alguma coisa, né? Mano, e a galera assim começou aí no e-mail particular do hospital, entendeu? O grupo todinho. A mandar, enviar. Falei assim, não, nós vamos ter resposta. Alguém vai receber a resposta. Eu recebi mensagem no meu e-mail. A galera, todo mundo recebeu a mensagem no e-mail, mas o principal recebeu também, né? Foi muito legal assim, Vitor. E quando eu recebi esses e-mails, né? Tá, tudo mais, eu falei, pô, legal. Beleza. E esses hospitais, né? A gente mandou para vários e tal. Aí eles falavam, ó, eu preciso de um tempo, porque é um processo e pá. Aí a pessoa, uma assistente social que já tinha me falado não, quando foi um dia, eu falei, rapaz, eu vou explicar de novo que tinha sido mais uma noite de pré-apis. Aí eu mandei outro texto, né, através de e-mail, mas ela me demorou a responder. Eu mandei isso numa segunda, quando foi numa quinta. E ela falou para mim, falou, ó, eu recebi teu e-mail e aquilo me comoveu muito, apesar que a resposta já era não. Mas eu conversei com vários centros, né, que realizam transplante, né, halogênico 100%, gente, pelo SUS. E esses hospitais já estavam lá. Teve hospital que recebeu 160 e-mails. Caraca. Eu falei, nossa, os amigos, cara. Eu falei, tá bom. Ela falou, então já está do conhecimento de todos, mas eu consegui no hospital chamado Hospital Graac. Conversei com o pessoal de lá e eles assinaram pra gente. E falou que possivelmente eles vão receber vocês lá. Então, a partir de agora, Laia, você fica atento no celular que vão entrar em contato com você. Cara, eu tava dando... Ele deixou todo mundo doido. Porque todo mundo tinha ficado de olho também no seu celular. Porque, tipo assim, como era muita gente que enviou e-mail, alguém ia receber a ligação. Entendeu? E aí, cara, graças a Deus, com uma hora e pouco, eu tava até remedando, tirando minha moto na oficina, o celular... Quando eu atendi, 11. Legal. Oi? Eu até brinco com eles assim, que eles falam assim, alô, celular. Depois não. Aí foi do outro anjo da guarda que Deus usou, chamado Camila Margarete. Uma mulher de Deus. Olha, eu sou a Camila. E é o seguinte, quero dizer para você que nós recebemos o caso do Luan e que nós vamos atender o Luan nessa unidade. Nós vamos atender. Agora é o seguinte, celular é um processo. A partir de agora tudo é documentado. Toda ligação, todo e-mail, tudo. Eu vou te passar o e-mail do hospital para aí começou a fluir. E a Denilda estava no hospital particular lá na vila e eu liguei para a Denilda. E ela estava com a Dona Nédia, lógico, Dona Nédia por todo lado.
Amor, me ligaram aqui, me ligaram aqui. E eu gritei lá dentro da oficina, onde tava arrumando. Glória a Deus, então os caras. Esse bicho aí. Esse aí tá bacana. E, mano, eu não tinha ideia, né? E eu, glória a Deus, negro e tal. Conseguimos e tal. Acenaram pra gente. Tá, beleza, irmão, tá. E aí, o Luan continuava dando as crises, né? E o que eu fazia? Se eu ia pra UPA, tirava uma foto. Tirava foto, Documentado. documentava, anexava, e-mail. Uhum. Então, ó, até que chegou uma hora que a equipe do hospital falou assim, cara, tá demais. Aí me ligaram. Celular, então vamos marcar uma consulta online. Porque tá demais. Se prepare. Então, vamos... Isso faz parte do processo, a consulta online. E eu já tinha pesquisado na internet que depois de uma consulta online para TMO, vem a coisa boa, vai chegar a coisa boa. E eu, nossa, ótima essa consulta online. Então, foi no dia 28 a consulta online, dia 28 de junho de 2022. 2 horas de consulta. A doutora Rosiane, a Camila Margarete e a doutora Maitê, que estava lá. 3 médicas, 2 médicas e uma chefe de enfermagem geral TMO, cara, foi a consulta, né? Então, de lá, pegaram muitas informações e tal, tudo mais, para resumir, foram 2 horas, né? E no final, né, Deus sempre fala com a gente, né? No final, a médica virou assim e falou assim, Luélio, você está preparada para ser a doadora do seu irmão? Sim, doutor. Tô sim, então. Luan, você tá preparado, Luan, pro teu transplante? Eu tô sim, doutor. Cara, por dentro de mim, cara, aquilo tava um turbilhão. E eu vendo Deus em tudo, eu olhando Deus, a presença de Deus, meu Deus. Aí ele virou para mim assim e falou, pai, se eu precisar do Luan aqui em 46 horas, tem como? Eu não tinha nada, eu não sabia de nada. O dinheiro todo que foi arrecadado, que deu para custear lá a cirurgia, já tinha ido. Falei, doutora, a senhora me dê 36 horas para esse menino tá aí. 36, eu não preciso das 46, não. Pode deixar comigo. É ligeiro que esse menino tá aí. Ela, que bom! E eu pude. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse negócio, é a fé, meu irmão. Tá. Aí ela falou, pai, cuide da saúde bucal do Luan, por favor. E virou pro Luan e falou assim, Luan, seja bem-vindo a essa unidade. Esse hospital vai cuidar de você, você vai mudar a sua vida. Tchau, pai, tchau, mãe. Cara, quando desligou aquilo ali, mano, a minha vida toda, tanto que eu esperei aquele momento. Aí nós almoçamos, fomos deitar um pouco, e o Luan não podia dormir porque ele ia ter priapismo. Sempre acontecia quando ele dormia. Então, o Luan, antes de dormir, Deus falou assim, cara, pega lá teu cartãozinho de crédito e vai cuidar da saúde da boca desse menino. Porque para TMO, zero bactérias, era tudo. E nós fomos. Eu falei, Luan, bora. Fomos lá e o médico olhou, avaliou, falou, não, eu quero conversar com o médico. É para tal coisa, para fazer TMO, tá? Beleza. Aí ele falou, não, beleza. Aí eu já preparei. Aí quando... isso foi numa terça. Quando deu numa quinta-feira, eu recebi o telefonema que mudou a minha vida. E foi ali que, graças a Deus... Oi, Solar, eu tava no trabalho. Solar, você tá fazendo o quê? Tá no trabalho? Tô. Você tá em altura, espaço confinado, alguma coisa? Eu falei, não, eu tô no chão. Ela falou, parabéns, o transplante do Luan saiu. Seja bem-vindo ao Hospital Graco, definitivamente. Cara, eu tava lá na captação, aquelas pedras. Aqui quando eu tava nela pra dentro da água. E todo mundo assim. E sabe, sozinho os cachorros. Tá doido. Então, é Deus ali. Né? Vocês querem colocar alguma coisa e tal? Cara, a única coisa que eu tenho que colocar aqui é agradecer demais a presença de vocês. Informar mais uma vez, doe sangue, faça seu cadastro de medula, falciforme, tem cura. O Luan é uma das maiores provas que tem cura. O Laerte e a sua esposa
tiveram uma força imensa junto com a irmã do Luan, que foi a doadora. Então eu queria agradecer demais por você ter vindo aqui, você, Luan, também, você ter vindo Eu aqui. agradeço. E falar um pouquinho da história de vocês. Porque essa história, talvez, alguém que vai ver a gente, que vai ver vocês, vai falar assim, pô, eu tô passando por isso. Mas se o Luan conseguiu, se o Laerte conseguiu, o meu filho vai conseguir, eu vou conseguir. Entendeu? Eu queria agradecer demais, demais, demais. E falar aqui para fazer esse cara chorar que é complicado. E ele quase foi. Gente, muito obrigado por tudo, pela audiência de vocês. Logo, logo esse vídeo sai bacaninha, editadinho. Quer deixar algum recado? Eu quero. Portador de doença falciforme ou qualquer outra situação, qualquer outra pessoa que estiver passando, não desiste, continue, use Deus, não para, não para. E não potencialize um problema, tenta resolver ele. Porque eu tenho certeza, Deus vai te dar sabedoria assim como Deus pra gente e vai dar para você também. Fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Não para, nunca desiste. Perfeito. É verdade. Maravilhoso. Gente, brigadão. Esse foi mais um Podduc e até mais. Falou!